Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Professional Talks. Dessa vez nós vamos conversar com Alfredo Júnior. Alfredo é um empreendedor nato, acho que ele já nasceu na barriga da mãe dele, já pensava ser empreendedor. Alfredo, seja muito bem-vindo. E nós esperamos, eu, Bruno Cunha, Fabiana Lima e todo esse público que está aqui, o que vai nos assistir também no nosso canal, lá no YouTube, que você nos traga muitos insights, muitas inspirações aí, para que a gente possa colocar nossas ideias em prática. Valeu, obrigado, Patrícia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fabiana. Boa noite, todo mundo que está aqui. Prazer enorme, né? Estar conversando com vocês, compartilhar um pouco aí dessa jornada, né? Um tanto quanto empreendedora, né? Então vai ser bacana. Alfredo, pessoal, ele é o CEO do Hub Plural. Ele vai contar um pouco da história dele, mas é bom que vocês saibam que o Hub Plural é uma marca inglesa de Londres, que ele trouxe aqui para o Nordeste, foi a primeira capital a ter um Hub Plural, mas Alfredo, como a natureza dele exige, fez com que ele desse uma guinada. Aí alguém fez com que ele desse uma guinada e aí ele decidiu ter a própria marca dele, que é o Impact Hub. E nós vamos... eu troquei tudo, Alfredo? Não, eu falei certo, né? Trocasse tudo, mas enfim. Tudo. Você trouxe o Impact Hub de Londres e hoje você tem o Hub Plural. Eu troquei tudo. Impact Hub. E olha só, viu? E olha só que eu atuo lá no Plural. É cliente do Hub Plural. Eu sou cliente lá do Hub Plural, que é um hub maravilhoso. Mas essa história direita aí, que eu já estou me enrolando toda, esse co-work, já fiz a maior confusão. Começa contando a sua história aí, que começou com bacharel de física, Alfredo. Física, quem diria? Conta pra gente. E o melhor de tudo é que há 3 minutos atrás tu tinha acertado tudinho, né? E depois chegou, acabou invertendo, né? Histórias ao vivo de bastidores reais, né? Mas enfim. Eu vou começar do começo, mas não tanto do começo, né? Só para pouquíssimas pessoas sabem, mas a minha primeira experiência profissional foi como juiz de vôlei de praia durante o intercâmbio que eu fiz numa cidade chamada Surfers Paradise, na Austrália. Eu tinha 16 anos na época, eu tinha ido para fazer intercâmbio, estudar inglês, passar um ano lá. E aí o combinado, né? Eu acho que essa foi meu primeiro projeto empreendedor, eu diria, porque meus pais na época não tinham dinheiro para me mandar para lá, né? Nem para me manter lá. E aí eu fiz um acordo com eles. Eu falei, me manda, pelo menos paga a passagem, né? Me manda para lá. E aí, chegando lá, eu me viro, né? Eu me viro para me sustentar, eu me viro para voltar, mas só me manda. E aí, pô, eu fui atrás, né? Pesquisei, vi a cidade, vi o local, entrei em contato com o colégio me colocou em contato com a família. Enfim, aí desenrolei tudo por aqui e fui embora para lá, né? Chegando lá, arrumei um emprego como juiz de vôlei de praia. Foi um negócio incrível. Quase que eu não volto, né? Eu tava bem demais lá. Mas aí, parte do acerto com meus pais é que eu tinha que passar um ano lá e depois eu tinha que voltar para fazer vestibular, né? E aí, até hoje, eu nunca descobri exatamente por que eu fui parar na física, né? Eu me formei em bacharelado em física, num ano que entraram 30 pessoas, só se formaram 2, né? Eu e Daniel, a minha turma de formatura. E, curiosamente, no segundo período, né, lá da faculdade, teve uma greve de quase 6 meses na Federal, uma greve enorme. E aí, durante esse período, eu aproveitei, pô, estava sem muita coisa para fazer, eu fui abrir uma empresa, né? Então, eu abri a minha primeira empresa, fiquei pensando assim, pô, o que é que eu posso fazer, né? Que tem alguma coisa a ver com minha área, né? Física, bacharelado em física. Aí eu fui enveredar por arquitetura, né? Então, montei uma empresa de arquitetura promocional, montava... Inicialmente, alugava equipamentos para aqueles estandes que tinham em feiras de centro de convenções, né? Aquelas coisas todas. E aí o negócio foi dando certo, a empresa foi crescendo, eu comecei a comprar mais material, de repente, eu alugava, pô, você tem noção, geladeira, televisão, sofá, mesinha com cadeira, né, essas coisas todas.
E aí teve vou fazer um parênteses aqui, porque eu achei essa história muito bacana. Teve um momento que a faculdade já tinha voltado, né? Eu já estava estudando, voltei a estudar, voltei à faculdade e estava tocando um negócio também. E isso aí foi em 2007, uma feira chamada Autonor, que é do mercado automobilístico. Ela acontece de 2 em 2 anos, sempre anos ímpares. E aí, pô, já tinha alugado tudo que eu tinha, né? Eu falei, porra, beleza, sucesso, já aluguei tudo. E o telefone não parava de tocar, né? O pessoal pedindo umas coisas. Teve um cara, velho, eu pago à vista o que você quiser, eu preciso de um sofá, uma geladeira e uma televisão. E eu falei, porra, na época meu cartão de crédito era universitário, meu limite era R$ 300, né? Eu não tinha nem como comprar, né? Não tinha nem de onde tirar dinheiro. Então, então assim, eu falei, pô, aí eu cheguei em casa meio nervoso, assim, porque o cara tinha gente querendo me dar dinheiro, eu não tinha como aceitar, né? E aquilo me deixava conflitado. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, né, meio angustiado, meio nervoso, assim, aí eu abri a geladeira, peguei uma cerveja, aí eu, pô, sentei no sofá, dei um gole, liguei a televisão, aí eu falei, porra, eu tive uma ideia. Aí peguei o telefone, liguei pro cara, falei, ó, arrumei, tu quer? Aí o cara, quero. Aí eu peguei lá de casa, eu peguei o meu sofá, eu peguei a minha geladeira, eu peguei a minha televisão, botei no carro e fui entregar pro cara lá do centro de convenções, né? E aí foi engraçado que, pô, quando minha mãe chegou em casa, eu já tava voltando, ela liga pra mim desesperada, chorando, meu filho, assaltaram aqui em casa, não sei o que, levaram a televisão. Eu falei, não, calma, mãe, relaxa. Fui eu que aluguei mesmo. E aí a gente passou alguns dias aí, a geladeira da gente era um isopor, né, com gelo para deixar as coisas refrigeradas lá. Arrumei umas cadeirinhas de praia, né, para botar ali na sala no lugar do sofá. Enfim, e aí o negócio foi indo, né? Essa é a essência do empreendedor, né? O empreendedor, ele se vira e ele vai buscar a solução onde estiver disponível, né? Eu vou passar, Foi. Fredo, a palavra para a Fabiana, porque ela tem perguntas aí para lhe fazer. Mais uma vez, seja bem-vinda ao Freedom Professional Talks. E o que eu queria saber, dentro dessa história que você trouxe aí, tá inspirado nisso que você falou, sentou no sofá, ficou pensando, como é que eu vou fazer para resolver isso? O que é que você acha que é o grande diferencial do empreendedor? De uma pessoa que tem o perfil empreendedor para uma pessoa que não tem o perfil empreendedor. Qual é esse grande diferencial que você acredita? Mas, que pergunta aí, Fabiano, para começar, né? Rapaz, eu tenho uma visão muito particular sobre empreendedorismo como um todo, né? Porque eu parto do princípio que empreendedorismo é muito mais um estilo de vida do que qualquer outra coisa, né? Então, muito mais do que ter um CNPJ ou ser dono de uma empresa ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que tem muito mais a ver com comportamento, né? Com estilo de vida, com comportamento e coisas do tipo. E eu costumo muito dizer que, pô, empreender aqui no Brasil, principalmente, é quase que um ato de rebeldia, né? Então, você está o tempo todo desafiando o status quo, está o tempo todo lutando contra 1001 obstáculos, né? Lutando contra uma série de dificuldades para você ver realizado no mundo aquilo que você queria que fosse, né? Aquilo que você gostaria que existisse. Então, eu acho que essa característica do empreendedorismo, muito mais como um estilo de vida, como comportamento, sobre qualquer outra coisa, é o que diferencia, né? Então, pô, eu adoro ler biografia de outros empreendedores, né? Pessoas que me inspiram, pessoas que eu admiro, né? Pessoas que eu olho assim e falo, pô, eu busco referência nessas pessoas. Então, toda vez que eu leio essas biografias, eu escuto, eu vejo as histórias dessas pessoas, tem um padrão de comportamento, né? Então, isso me deixa muito feliz de perceber que pô, não tem nada a ver com, pô, se eu nasci numa família, se eu vim de uma origem de uma família rica, se eu já tive dinheiro ou não. Muito pelo contrário, né? As histórias mais contadas são exatamente de pessoas que conseguiram superar todos esses obstáculos aí e sair do outro lado, né? Então, eu acho que é muito mais essa postura mesmo, sabe? Porra, de ter um problema na tua frente e tu tá interessado no problema e como resolver o problema, e não interessado unicamente, exclusivamente interessado em ganhar dinheiro. E aí, quando eu vejo ao meu redor várias pessoas querendo empreender pelo motivo errado, eu falo, putz, né, acho que não vai dar certo. Não porque o cara não tem talento, não porque o cara não tem habilidade, não porque o cara não tem qualquer outra coisa, mas o motivo, em muitos casos, não é o que sustenta, não é o que
mantém a pessoa no caminho, sabe? E é o que, quando eu vejo vários amigos que desistiram no meio do caminho ou que abandonaram e foram procurar emprego ou qualquer coisa parecida, quando eu vou tentar entender por quê, normalmente, né, normalmente é porque foram empreender pelo motivo errado, né? E aí eu acho que isso é o grande diferencial, sabe? Muito legal quando você traz essa questão de você ter um diferencial como resolver problema, né? Porque ninguém quer resolver problema, né? O empreendedor, ele vive resolvendo problema, né? Então, é bem interessante essa vertente que você traz para o perfil empreendedor, né? Sentir, né? Esse querer resolver as coisas. E é bem importante isso que você falou, que muita gente vai empreender e não tem esse propósito, né? E aí, realmente, as coisas não funcionam. Pois é, o cara assim, não, veja uma oportunidade, acha que porque tem uma oportunidade vai tudo dar certo e não entende verdadeiramente qual é o problema que ele está querendo resolver, sabe? E não entende que, pô, a carreira dele, a carreira do empreendedor, necessariamente precisa que problemas existam, né? Porque senão não faria sentido ter empreendedores, né? É verdade. Bruno, com você, Bruno. Alfredo, boa noite a todos, seja bem-vindo. Agradecemos o convite, né, da sua participação aqui conosco, mas eu não podia deixar de questionar e fazer essa pergunta para você, porque eu li o seu LinkedIn de cima para baixo, de baixo para cima, a gente se conhece de lá, né? E lá no teu LinkedIn eu li uma coisa que me chamou muita atenção, Alfredo não acredita que títulos definem pessoas, né? E aí eu queria que você explicasse isso para nós, para a gente entender um pouco dessa visão, enfim, e compartilhar, né, com as pessoas que estão aqui hoje. Bacana. Cara, primeiro que o meu título, né, dentro da minha empresa, eu me denomino como diretor de qualquer coisa, né? Exatamente para ir um pouco de contra a essa questão dos títulos, né? E eu faço até uma brincadeira mesmo com minha equipe, né? Então, pô, tem uma gerente operacional. Aí eu falo, pô, seu título, você é pitbull, porque você é a que resolve os problemas, o seu papel é ser a braba da história e por aí vai, né? Então, a gente brinca com isso porque, poxa, quando eu vejo vários desses títulos assim, isso tem muito mais a ver com ego do que com qualquer outra coisa, sabe? E aí, quando a gente olha para a organização como um ecossistema, né, feito por pessoas, como um todo, né, fornecedores, clientes, parceiros, funcionários, colaboradores e tal. A gente está falando de um ecossistema, né? E aí, quando as pessoas se atêm muito à questão do título, a gente deixa de olhar para a empresa, para a organização como um ecossistema e passa a encarar aquilo como um ecossistema, né? E a partir do momento que isso acontece, velho, aí o negócio começa a desandar, porque a pessoa vai estar fazendo aquilo ali porque quer ter aquele títulozinho na assinatura do e-mail. A pessoa vai estar fazendo aquele outro negócio porque quer botar lá no LinkedIn dela que é, sei lá, CEO do não sei o quê. E por aí vai, né? Então, assim, isso não reflete muita coisa para mim. Nunca refletiu, na verdade, né? Então, se você for ver, se você entrar lá no site da empresa, lá do Hub Plural, você vai ver que todos os colaboradores da gente têm algum título engraçado, sabe? Desde o tipo assim, a minha gerente financeira é tio Patinhas, né? Porque que lida com dinheiro, né? Brinca com dinheiro, essas coisas todas, né? Eu tenho uma pessoa que é uma produtora de eventos, que é a ninja dos eventos, né? Então, assim, a gente usa essa brincadeira exatamente para desconstruir um pouco, ou tirar um pouco do peso, um pouco da importância que se dá muito para título, né? Quando, na verdade, a gente tem que dar importância para as ações mesmo, né? Para os comportamentos, para as posturas das pessoas no dia a dia, e não, não pelo título, né? É muito legal essa tua fala, essa tua visão, porque existem tendências, estudos já, né? Não sei se você ouviu falar nas últimas notícias, né, no ambiente, no mundo dos negócios, sobre a perspectiva do processo de horizontalização das empresas, né? Aonde todos são líderes e essa hierarquia ela é desconstruída. É algo muito inovador, acredito, para o Brasil. Não sei se nós temos uma cultura adequada, né, socialmente falando para isso, mas eu acho que segue muito o que você trouxe agora, né? Essa coisa da desconstrução, né? É exatamente da inovação e da quebra de alguns paradigmas. Muito legal. Patrícia. Alfredo, você está partindo aí já para a 5ª unidade do Hub Plural, e você costuma dizer que a vida pessoal e a vida profissional
não são coisas distintas, né? Você acredita que trabalhar deixou de ser uma forma de sacrifício e passou a ser um estilo de vida. E você leva isso para o conceito do Hub Plural. Explica melhor como é que você vê hoje as relações das pessoas como trabalho. Qual seria o ideal? Maravilha, excelente pergunta, Patrícia, até porque ela linka com a última fala de Bruno, né, que eu queria comentar em cima também, acaba que fica uma coisa junto com a outra arretado, valeu mesmo. Então, eu criei, né, a ideia de criar o Hub Plural, na época Impact Hub, agora Hub Plural, mas enfim, esse negócio como um todo partiu exatamente porque eu me dei conta na Stand Service, depois de quase 8 anos de empresa, a empresa tinha crescido absurdamente, a empresa estava bem, eu tinha quase 50 funcionários, estava financeiramente indo muito bem, e eu me vi com um buraco, sabe? Eu falei, pô, tá faltando alguma coisa, que danado tá faltando, sabe? Se, porra, eu consegui construir uma empresa em tese, né, bem sucedida, eu consegui construir uma reputação de mercado, estou conseguindo ter uma vida bacana, confortável financeiramente, por aí vai, o que é que está faltando, né? E aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo dali. E aí foi quando eu fui fazer o Empretec, né? Não sei se vocês conhecem o Empretec, eu fiz em 2010 o Empretec, e aí foi lá que eu descobri que eu estava empreendendo por necessidade, não por oportunidade, né? Ou seja, eu comecei a empreender por conta de uma greve que teve na Federal, enfim, estava precisando me manter, coisa do tipo, e também aquilo ali deixou de ter um significado pessoal para mim. E também porque várias das pessoas que eu vi ao meu redor sempre se queixavam do ambiente tóxico do trabalho, sabe? Do escritório, de assédio moral, de nível de estresse elevado, né? De esgotamento físico e mental, de ter que aturar, sabe? Ter que sobreviver àquele período de trabalho, aquela carga horária pré-definida. E aí, para mim, aquilo nunca fez sentido, né? Eu sou físico, né? Então, assim, se a gente passa minimamente 44 horas por semana no ambiente de trabalho, né, 8 horas por dia, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que em qualquer outro lugar, né? Ou pelo menos acordado, né? Do que em qualquer outro lugar. Então, assim, essa conta nunca vai fechar, né? Se eu passo pelo menos 1/3 da minha vida inteira num local do qual eu não goste, num ambiente do qual eu não me sinta bem, num ambiente que eu não me sinta feliz, né? Os outros 1/3 eu passo dormindo, né? Só sobra 1/3 daí que eu vou fazer, é um escape daquilo que eu estou sofrendo, e isso aí não vai chegar em canto nenhum, né? E aí foi quando eu percebi que, trabalhar pode ser bem mais plural do que só trabalhar, né? Trabalhar não deve ser uma forma de sacrifício. Como a geração dos meus pais foi criada, por exemplo, né? Não interessa se você gosta do que você faz, o que interessa é que você faça uma boa faculdade, arrume um emprego, bote dinheiro dentro de casa. Quando você se aposentar, aí sim que você vai pensar o que você quer fazer, né, da sua vida, por aí vai. E essa geração, a minha geração, essa geração que está chegando agora, tem uma visão, tem uma percepção completamente diferente do trabalho, né? Eu não preciso esperar me aposentar, não preciso esperar eu ter 30, 35, 40 anos, né, de trabalho, de contribuição para poder lá na frente ser feliz, né? Dá para ser agora, dá para fazer agora, né? E aí quando a gente enxerga o trabalho como um estilo de vida, como uma forma de realização, a perspectiva muda, né? Os horizontes se abrem, o tamanho das oportunidades, eles crescem exponencialmente, né? Desde eu conseguir arrumar um emprego num lugar que eu gosto, numa empresa que eu admire, fazendo algo que me realize profissionalmente, até eu começar a empreender também com algo que eu acredito, com algo que eu acho que vale a pena o meu esforço, a minha energia, né? A minha dedicação, para transformar aquilo em algo que eu acho que é o que eu gostaria que existisse no mundo, né? Então, aqui no Hub, graças a Deus, assim, é muito esforço também, eu estou conseguindo materializar essa visão, eu estou conseguindo ver essas coisas acontecerem, conversando com clientes e com a própria equipe também, né? A gente vê o nível de satisfação e o aumento da qualidade de vida dessas pessoas, principalmente, né? Estando num ambiente que ele é, agradável, inspirador, um ambiente que é acolhedor, né? Oferecendo hospitalidade para
para as pessoas. Então, transformando o ambiente de trabalho em algo que é comumente inóspito e tóxico em algo que é agradável, acolhedor e inspirador, sabe? E aí, hoje eu só consigo ter 5 unidades, né, em funcionamento, espalhadas pela cidade, muito por conta do que o Bruno estava falando. Aqui dentro do Hub, a gente tem muito essa cultura da descentralização das decisões e da horizontalização, né, das carreiras, né, dos cargos, vamos assim dizer. Então, a gente tem um tripé que todos os colaboradores, é parte da cultura da gente, né? Que a gente sempre incentiva as pessoas. Esse tripé ele é exatamente baseado no propósito da organização, né? Que ele é muito bem definido, que é proporcionar a transformação da experiência do trabalhar e viver, né? Através dessa integração da relação vida-trabalho. Então, isso é o que a gente escolheu fazer, esse é o propósito do Hub Plural. Né? E as pessoas que trabalham com a gente, elas precisam estar alinhadas com esse propósito, elas precisam querer ajudar a gente a transformar isso em realidade, né? Caso contrário, não dura, né? Caso contrário, não se sustenta. O outro ponto é a autonomia. A gente incentiva muito a autonomia para os nossos colaboradores. E o que a gente percebeu ao longo desses quase 8 anos de jornada é que a grande maioria das pessoas diz que gosta de autonomia, mas não sabe trabalhar com autonomia, não sabe lidar com autonomia. Né? E quando eu falo de autonomia, é puxar a responsabilidade para si das suas decisões. E aí o que a gente viu, né, e vem acompanhando é que as pessoas têm medo de tomar decisão por elas mesmas. Sabe? Elas têm medo de assumir as responsabilidades das decisões que elas tomam por elas mesmas. E sempre fica querendo, mas porque fulaninho mandou eu fazer desse jeito, porque ciclaninho mandou eu fazer assado, mas e aí eu faço como, né? Você quer que eu faça como? Eu falei, cara, você não está aqui para eu dizer o que você tem que fazer, não. Você está aqui para me dizer como é que eu tenho que fazer. É o contrário, né? Quebra a cabeça aí, como é que a gente tem que fazer. Eu não sei de tudo. Eu sou físico, porra, sabe? Eu não sou administrador, nem nada do tipo, não. Me diz aí como é que eu tenho que fazer. E esse tipo de postura incentiva as pessoas a pensarem por elas mesmas, né? A construírem a autonomia. E isso está linkado com outro ponto do tripé, né? Que é o propósito da autonomia, que é a maestria. Né? Ou seja, as pessoas elas precisam dominar e aprender continuamente sobre aquilo que elas estão fazendo, até que elas dominem mesmo, propriamente dito. Então, eu só consigo ter maestria sobre determinada coisa que eu estou fazendo a partir do momento que eu me responsabilizo pelas decisões daquilo que eu estou fazendo. Então, uma coisa acaba puxando outra. Então, quando a gente consegue alinhar esses 3 pontos do tripé, a gente vê um desenvolvimento muito grande. Isso cria um senso de pertencimento enorme nos colaboradores com a organização, com a empresa. Isso faz com que eu, por exemplo, que sou um empreendedor e que sou fundador, não fique mergulhado numa gaiola operacional dentro do meu negócio e não me transforme no refém da minha própria empresa, que é o que eu vejo acontecendo com vários empreendedores e vários empresários, né? Vários deles amigos meus. O cara não consegue tirar férias, o cara não consegue tirar um tempo com a família para viajar, o cara não consegue chegar cedo em casa, sabe? E por aí vai. Muito pelo contrário. Então, assim, eu acho que esse discurso, né? Esse negócio de, o cara, o chefe, o dono é o que tem o primeiro a chegar, o último a sair, não sei o quê. Eu acho isso uma balela de um nível, assim, que eu não sei aonde as pessoas querem chegar com esse tipo de discurso, sabe? Então, eu tento trazer muito desse tipo de gestão, dessa cultura para dentro da organização. Dá um trabalho danado, né? Como eu falei, as pessoas elas não estão prontas para terem autonomia ou para trabalharem com autonomia, né? Então, eu acho que esse hoje é um dos maiores desafios que a gente enfrenta justamente por acreditar nesse modelo de gestão, sabe? Ok, vamos lá, Fabiana. Ouvindo o Alfredo falar, eu estava tentando encontrar um livro que eu li e que o título é Felicidade dá Lucro. É um autor que tem muito a ver com isso que você traz, né? A junção da realização profissional com essa questão, né, de você realmente buscar a realização e a satisfação, né? E é bem interessante isso. Mas eu queria mesmo saber, Alfredo, assim, diante de tudo isso que você já passou, tudo isso que você trouxe, desse tripé que você trouxe, bastante interessante, os desafios que você teve na sua jornada empreendedora, qual que você destacaria? Qual que gerou mais aprendizado na tua vida empreendedora? Rapaz,
foram vários, na verdade, né? Acho que dizer um assim qual foi, eu não saberei elencar especificamente, não, mas foram vários, né? Dentre eles, a subestimar a questão tributária, contábil e coisas do tipo. No início, principalmente no início, né? Pô, sempre tem aquela vontade de fazer, botar a mão na massa, querer moer, né? Achar que o que vai resolver é vender, é botar dinheiro para dentro da organização, pá, não sei o quê. E aí, pô, quando eu tinha que sentar com um contador, era um inferno, sabe? Tipo assim, eu odiava, era o pior momento do meu mês, era quando eu tinha que sentar com um contador e tal, e eu não conseguia prestar atenção direito, porque minha cabeça estava em outro canto. E, porra, não entender o tamanho da importância, né, que uma gestão contábil, uma gestão fiscal, um planejamento tributário tem para a organização no longo prazo. Isso me fez perder muito dinheiro, me fez deixar muito dinheiro em cima da mesa por besteira, né, por não saber como administrar isso propriamente dito, né, o fato de subestimar também a importância de ter bons assessores técnicos por perto. Então, pô, ter um bom advogado, né? Eu falo assim, pô, se você acha que advogado é caro, experimente não ter, né? Então assim, acho que uma das coisas mais bem pagas hoje que eu tenho são meus advogados. A gente tem um escritório de assessoria jurídica para a gente, então a gente paga bem para eles, exatamente por conta do tamanho dos prejuízos que a gente levou lá atrás, exatamente por achar caro, né, uma assessoria jurídica, por achar caro pagar para um advogado. Então, acho que assim, eu hoje eu dou muito valor a ter bons profissionais, bons técnicos, né, me assessorando. Se eu tivesse essa consciência desde o início, muito provavelmente eu teria perdido menos dinheiro do que eu perdi nessa trajetória, eu teria tido metade das dores de cabeça que eu tive, né, ao longo dessa jornada. Então, hoje é uma das coisas que toda vez que eu quero fazer algo novo, toda vez que eu quero me aventurar, fazer alguma coisa diferente, eu sempre, né, estou buscando assessoria técnica dessas pessoas, consultando esses especialistas, né, me cercando de pessoas que possam me assessorar de alguma forma, que lá atrás, né, ingenuinamente, né, eu sou empreendedor, eu sou foda, eu vou fazer e acontecer né, e por aí vai. E aí, quebrei a cara diversas vezes por conta disso, né? Então, eu acho que para mim essas coisas hoje, esses obstáculos, vamos dizer assim, esses desafios foram dos meus maiores aprendizados, sabe? Muito bom, né? Muito bom saber que essa questão realmente, né? Se você não tem um advogado, você sempre diz esse dizer aí, que é muito mais caro não ter do que tê-lo, né? Muito bom as dicas. Patrícia? Bruno, vamos passar agora para Bruno. E que eu perguntei para fazer. O Alfredo, de fato, pode não ter tanto talento na contabilidade, mas que é um grande visionário, eu diria que sim, porque enxergar toda essa transformação, né, de relação do trabalho humano enquanto estrutura física, né, enxergar, você antecipou, na verdade, né, essa tendência para o mercado de Pernambuco. Mas, assim, como é que você enxerga os próximos anos dessa relação de trabalho, Alfredo? Eu sei que tem muita ligação com o seu negócio, eu queria que você, se fosse possível, se descontaminasse um pouco do seu negócio Hub Plural, mas para trazer um pouco da tua visão enquanto profissional do mercado, enquanto empreendedor, como é que você enxerga essa relação de trabalho futura que já permeia nessa transformação, já está passando por essa transformação, já que você vem com essa experiência internacional? Maravilha. Cara, eu acho que, primeiro de tudo, o trabalho em si está passando por transformações profundas, né? Se você parar para analisar direitinho a forma como o mercado corporativo é organizado hoje, que está em transformação, né? Então, era organizado até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, né? Isso está sendo mudado muito aceleradamente, principalmente pelas empresas de tecnologia, mas as mais tradicionais estão tendo que acompanhar um pouco essas mudanças drásticas. O mercado corporativo como um todo ainda opera num modelo que não existe mais, que é aquele modelo industrial, vamos dizer assim, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Ainda assim, ainda hoje é muito comum você encontrar empresas completamente segmentadas. Ou seja, tem um departamento de marketing que resolve o marketing, tem um departamento financeiro que só trata das finanças, tem um departamento pessoal que só cuida das pessoas, tem um departamento comercial e por aí vai.
quando o que a gente está assistindo em tempo real é exatamente essa dissegmentação, essa multidisciplinariedade permeando a organização, tornando ela muito mais fluida, muito mais horizontal, como você mesmo falou, né? E muito mais descentralizada, tirando aquela hierarquia, né, de topo de pirâmide que a gente vê naqueles desenhozinhos, né, que a decisão é tomada lá em cima e é repassada para baixo, né, o famoso top-down. E aí o que a gente está vendo é exatamente o contrário, né? A gente está vendo por várias abordagens que são as famosas bottom-up, né? Vem, né, as questões e as decisões muitas vezes são tomadas por quem está ali na linha de frente, quem está com a barriga no balcão, quem está em contato com o cliente, quem está fazendo atendimento, e não quem está sentado atrás de uma cadeira massa, num birô, sem contato com nada da empresa, que antigamente tomava as decisões apenas olhando relatórios, apenas olhando números, né? Quando a gente olha para esse conceito de cliente em primeiro lugar, né, a gente está falando disso. Antigamente, né, até pouco tempo atrás, a gestão em si, muitas das profissões, muitas das decisões eram tomadas olhando nos relatórios. Hoje em dia, né, essas decisões e esses relacionamentos, eles são tomados baseado no contato com o cliente no dia a dia. E isso muda tudo, né? Isso muda a forma como a gente trabalha, isso muda a forma como a gente aprende, isso muda a forma como a gente se relaciona, isso muda a forma como a gente trabalha e faz negócio como um todo, né? Essa questão de parar para pensar direitinho, né? A gente foi acostumado, a gente foi educado aqui. Qual foi o modelo de educação do qual a gente foi formado? Você vai escolher uma coisa, sei lá, eu vou me especializar em marketing, pronto. E aí você vai se aprofundar em marketing, fazer um curso de marketing, arrumar um diploma de marketing para arrumar um emprego na área de marketing, para trabalhar com marketing. Ponto. Mas hoje, se você não entender, se você não tiver uma visão multidisciplinar da organização da qual você está inserida, esses conhecimentos técnicos que você tem profundos sobre marketing, nada vão adiantar, porque você não tem contexto. Você não consegue contextualizar ele para aquela organização. Então, eu acho que o trabalho nessa linha de você permear a organização como um todo, de ter essa transversalidade, né? De ter essa multidisciplinariedade, de ter essa não linearidade entre o que você sabe fazer, o que a organização faz, o que é que o cliente quer no final do dia, não é? Isso é uma mudança radical, do qual a gente não está acostumado, né? E isso aí tem tudo a ver com aquilo que eu tinha falado lá atrás. As pessoas, elas não aprenderam, não foram educadas a aprender, por exemplo. Elas foram educadas a aprender a replicar, né? Então, vai, estuda, aprende e replica. Aí, chega na hora, tem alguma coisa diferente e perde. Eita, pô, e agora? Né? O que é que faz? Então, eu acho que o profissional hoje, né, eu acho que, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar, que é essa questão da educação continuada, né? Então, essa questão da educação não tem mais fim, né? A gente está o tempo todo em constante aprendizado, né? Em constante aprendizado, em constante evolução. A gente está aprendendo o tempo todo, né? Várias coisas que a gente tinha aprendido como sendo isso aqui, isso é o certo, até pouco tempo atrás, deixou de ser. Não faz mais sentido. Já fez sentido, funcionou, né? Foi muito bem sucedido naquele período de tempo, naquele momento. Hoje em dia já não é mais. E aí, eu vou fazer o que com isso? Ou seja, eu estou em constante reciclagem, né? Então, isso traz para o profissional de hoje, isso traz para as pessoas do mundo corporativo, isso traz para todas as pessoas do mercado de trabalho, né? Essa necessidade de você ter um aperfeiçoamento contínuo, o tempo inteiro, né? Uma reciclagem que não tem fim, não vai terminar nunca, sabe? Então, eu acho que essa questão de enxergar hoje, né, o trabalho como uma forma de aprendizagem e as empresas estarem nesse processo de transformação para se tornarem escolas, eu acho que essa vai ser a grande transformação que a gente está assistindo, que a gente vai assistir nos próximos anos, né? Todas as empresas que se prezam, né, principalmente as grandes, as que são bem-sucedidas, estão se transformando em escolas. Por quê? Porque as universidades, as faculdades, os MBAs já não estão conseguindo acompanhar o ritmo
do que essas empresas precisam, do que a tecnologia está evoluindo, do que o mercado está exigindo, do que as coisas estão mudando. Eu acho, se parar para pensar... sem querer interromper, perdão, mas de fato um grande processo de mudança cultural, né, e quebra de muitos paradigmas. Mas a gente pode entender naturalmente, como RH, né, que sou, que não existe um modelo certo ou errado, né? São grandes experimentos que nos fazem, na verdade, nos enxergar benefícios, né, em um modelo e outros benefícios em outro. Mas é fantástico a tua colocação e a tua forma de pensar, né? Porque de fato é uma desconstrução de alguns modelos que nós estamos, né, acostumados a viver, né, constantemente. Patrícia. Perfeito. Antes de passar para a Patrícia, deixa eu só fazer um complemento. Bruno, rapidinho, desculpa, Patrícia. Só para fazer um complemento. Eu acho perfeito quando tu diz assim, não é uma questão de certo e errado. Não é? E não é mesmo. Não é mesmo. Sim. Porque não é mais binário. Não é mais isso ou aquilo. Não é esse é o certo ou esse é o errado. Muito pelo contrário. Não é? A gente está vivendo num período de testagem mesmo, de prototipagem, de testar, ver o que é que dá certo, aprender, refinar, voltar, ajustar, não é? E isso de forma contínua mesmo. Né? Acho fantástico essa colocação. Patrícia. Excelente, Patrícia. Você falou aí na multifuncionalidade, né? O profissional ele tem que ser isso eu vivencio na minha profissão, né? Como jornalista, hoje um jornalista ele tem que saber fazer tudo. Antes ele era jornalista de jornal, outro era de rádio, outro era de TV. Aí depois veio a internet. Aí esse jornalista de internet. Hoje o cara tem que saber editar, o cara tem que saber publicar num site, o cara tem que saber gravar um vídeo, tem que saber fazer um podcast, tem que saber fazer tudo. Se ele não souber, ele perde a competitividade, né? Agora, falando sobre isso, eu quero puxar para a questão da comunicação. Hoje, por exemplo, eu fui abordada por um grupo de empresários que precisavam de visibilidade a algo que eles têm de muito, muito valor, e eles não sabiam como fazer. E a primeira coisa que eu perguntei para eles foi: vocês estão se comunicando? Porque se vocês não se comunicam, se vocês não dizem o que vocês têm, como é que o mercado vai saber? Então, eu te pergunto, como é que você se comunica? Como é que você comunica o seu negócio? Que importância a comunicação tem para o seu negócio e para você enquanto empreendedor? Pô, Patrícia, que pergunta massa, né? Porque eu acho que esse é outro ponto que a gente está assistindo em tempo real essas mudanças acontecerem. Antigamente, como é que as grandes empresas faziam, né? Pegavam outdoors espalhados pela cidade, faziam um anúncio na televisão, no jornal, né? E estava resolvido. E era esperar os pedidos chegarem, né? Esperar a clientela aparecer. E hoje a gente está percebendo que a comunicação está cada vez mais pessoal mesmo, né? Nas redes sociais, é uma comunicação que é o famoso omnichannel, né? Tá em vários canais diferentes, esses canais eles precisam se comunicar entre si, eles precisam conversar entre si, né? O que você vê um anúncio no canto, vai jogar pro site, tem que se comunicar uma coisa com outra, você vai entrar na rede social daquele negócio, daquela empresa, né? Tem que estar lá. Então, assim, as coisas estão muito mais dinâmicas, né? Muito mais tempo real e pessoal. Inclusive, essa foi uma das recomendações e um dos desafios, né, que o meu conselho de investidores eles me fizeram, né, me propuseram, né, que era exatamente esse, né, poxa, o Hub Plural estava sem uma imagem, estava só coisa institucional, precisava de algo mais pessoal, né? E o que eles falaram foi, pô, tu tem que começar a dar as caras, né? Tu tem que começar a se expor, tu tem que começar a comunicar, tu tem que começar a falar, as pessoas têm que olhar para você, né, sabendo que você é quem representa a organização, e uma coisa está diretamente atrelada à outra. Né? Então, quando a gente vê notícias relacionadas a empresários, a empreendedores na mídia, né, por que hoje em dia as grandes reportagens, as grandes manchetes, elas estão focadas na história do empreendedor, né, e não no que a empresa faz em si? Porque é uma história que está sendo contada, né? Pô, as pessoas elas gostam de ouvir histórias, elas gostam de se relacionar com histórias, elas gostam de se verem naquela história, né? Elas gostam de estar fazendo parte de alguma forma daquele negócio dali, né? Então assim, a forma de se comunicar,
né? Pô, tá em plena transformação. E a gente tem visto isso aí transformando dia a dia. Até pouco tempo atrás, ninguém nunca tinha ouvido falar em TikTok, né? De repente a gente vê que, pô, tem pessoas especialistas em TikTok fazendo fortuna, marcas investindo pesado em TikTok, né? Coisa que há, pô, um ano atrás, eu acho, né? Ninguém ouvia falar direito. E de repente, pô, virou uma febre, né? Então, assim, ainda assim tem muita gente. Eu, por exemplo, para mim foi um grande desafio, está sendo um grande obstáculo, por exemplo, ter que me acostumar a me expor em rede social, né? Ter que me bem resolver, né? Ser bem resolvido comigo mesmo, para ficar dando as caras, né? No Instagram, por exemplo, compartilhando conteúdo no LinkedIn. Essas coisas, isso traz um resultado. Até eu começar a fazer isso e ver o resultado acontecendo, eu tinha um preconceito em relação a isso. Sabe? Eu falava, putz, será? Não vai valer a pena? Ou, pô, vou passar vergonha? Ou, meu Deus, o que é que vai ser? E não sei o quê. Até eu, no meu caso, eu precisei de um estímulo externo, que foi o meu conselho de investidor chegar para mim e falar, ó, velho, né, tu tá vacilando, acho que tu não tá entendendo, tu precisa das caras, tu precisa se posicionar, tu precisa começar a compartilhar conteúdo, tu precisa falar, né, tu precisa contar uma história, passar mensagem. E aí, quando eu comecei a fazer isso, que eu comecei a ver os resultados, assim, quase que imediatos, eu falei, putz, que vacilo, que vacilo. Uhum. Então, aí você recomenda, né? É uma coisa que você recomenda é o uso de redes sociais. E seu relacionamento com a imprensa? Você pratica esse relacionamento com a imprensa? Ainda de uma forma muito tímida, né? Mas estamos trabalhando para melhorar, né? Para se aproximar mais da imprensa como um todo. Mas ainda assim de uma forma muito tímida, mas todas as vezes que acontece, sempre tem repercussão, é impressionante, né? Pô, se tu parar, assim, muita gente diz assim, a imprensa tradicional morreu, tá morta. Não tá, velho, não tá, porque se tivesse, né, não tinha gente compartilhando no Instagram o print do jornal que saiu a notinha, velho. Né? Não tinha gente compartilhando em todo canto, né, uma foto da reportagem que saiu na revista impressa. Se tivesse morto, ninguém estava fazendo isso, ninguém se preocupava com isso. Né? Mas as Alfredo, pessoas se não, preocupam. só para lembrar, nós temos um compromisso do LinkedIn, viu? Sim, claro. Brincadeira, para descontrair. Mas uma das coisas que a gente se interessou, Bruno, em fazer aquilo dali foi exatamente isso, né? Aquilo que os meus investidores me pediram, e eu vi que dá resultado, foi o que eu estou pedindo para minha equipe também, né? Eu falei, pô, vocês precisam começar a dar as caras também, né? Vocês são parte da organização. E aí, quando eu me refiro àquilo que tu perguntasse lá atrás, Patrícia, do tipo assim, não tem, é difícil ter essa separação vida-trabalho, porque é difícil mesmo, né? Hoje, poxa, a minha gerente operacional, minha pitbull operacional, né, que a gente chama o título dela aqui, Renata, hoje ela é conhecida como Renata do Hub. Então, assim, parte da identidade dela é onde ela trabalha. Ela está aqui comigo, vai fazer 4 anos já. Né? Então, assim, parte da identidade dela foi construída dentro desse ambiente. Como é que você vai dizer que dá para dissociar uma coisa da outra? Podia ser que desse lá atrás, né? Mas hoje em dia eu acho difícil. Eu acho que não dá mais. E é onde eu acho que a gente precisa ser bem resolvido com isso, né? E utilizar isso a nosso favor. E eu não acho que tem nada de errado com isso também. Muito pelo contrário. A partir do momento que eu trabalho num lugar onde eu me sinto bem, que eu me sinto acolhido, não é? Que eu enxergo sentido, que eu acredito naquilo que eu estou fazendo, por que cargas d'água eu vou querer separar uma coisa da outra? Por que eu não integro as duas coisas? E eu acho que é aí onde está a chave do negócio. Né? Hoje, vários dos meus amigos eu fiz dentro do Hub que eu conheci. São clientes que viraram amigos, né? São fornecedores que viraram amigos, e por aí vai. Ok, Fabiana, com você. E aí, Alfredo, quando você coloca isso, eu me lembro de que quando eu comecei a trabalhar, não que eu seja muito antiga, mas quando eu comecei, as pessoas sempre diziam isso para mim. Quando você colocar o pé no trabalho, esqueça a sua vida pessoal, né? Então aí a gente começa a trabalhar e não sabe como é que faz isso, né? Como é que faz, e aí você traz isso hoje de uma forma muito própria.
e muito verdadeira. E aí você disse que seus investidores disseram para você se posicionar, dar a cara para bater, né, contar a sua história. E aí você também trouxe antes que você lê muita biografia, acompanha profissionais que se destacaram. E aí eu queria saber de você, quem é uma referência para você? Quem que você acredita ser uma referência, um benchmark, alguém que você acredita que tem uma história interessante enquanto empreendedor, que você poderia destacar para a gente? Rapaz, eu tenho um monte, né? Eu gostaria de começar pelo... Essa é improvável, né? Acho que muita gente vai ficar surpresa, mas para mim é uma das minhas maiores referências, que é o Barão de Mauá. Não sei se vocês leram, mas tem um livro chamado O Empresário do Império, né? Pô, acho que é o primeiro grande empreendedor brasileiro, foi o Barão de Mauá, né? Contra tudo, contra todos, contra a corte, inclusive, né? Naquela época lá que você, para se comunicar com países na Europa, você tem que escrever uma cartinha que levava mais de 30 dias para chegar lá e ele fazer negócios internacionalmente, né? Assim, pô, essa história é incrível, né? O livro chama O Empresário do Império. Cara, fantástica a história dele, é incrível. Acho que para mim é o meu top 1, né? Sem dúvida nenhuma. Barão de Mauá tá lá, a história dele é fantástica. Gosto muito também do Elon Musk, né? Empreendedor da Tesla, da SpaceX, foi fundador do PayPal e por aí vai. Muita gente acha o cara um lunático, e ele é, né? Diga-se de passagem, mas eu acho que é um lunático incrível, né? Tá dando um puta resultado, né? É uma das pessoas que tá ajudando a gente a voltar a sonhar grande mesmo, sabe? A ter utopias, né? Eu acho que as utopias elas são boas no sentido de perseguir algo que está distante da gente, mesmo que a gente não alcance nunca, mas só o fato de estar em perseguição daquilo dali, né, já faz a gente se movimentar muito mais longe do que ele está conseguindo fazer, mostrando, né, para a gente que dá para fazer, é um negócio extraordinário, né? Eu gosto muito também do Guilherme Benchimol, né, brasileiro aqui da XP. A história dele é fantástica também. Li recentemente o livro dele, né, chama Na Raça, inclusive o nome do livro, né? Pô, muito legal. Tem a história do Howard Marks também, que é o fundador da Starbucks, né, aquela cafeteria americana. Inclusive, o nome do livro é assim, como a Starbucks superou a crise sem perder a sua alma, né? Então, aquela crise de 2008 que teve lá nos Estados Unidos, que quase abalou o sistema capitalismo global, né? Ele já tinha deixado o cargo de CEO, só era membro do conselho, teve que voltar, teve que reassumir o cargo de CEO para ressuscitar, para reorganizar a organização como um todo. E o que eu acho mais legal é exatamente assim, como ele fez isso sem perder a alma do negócio, sabe? Sem perder o propósito inicial do porquê a Starbucks surgiu em primeiro lugar, né? Também uma história incrível, uma história super inspiradora, que eu adoro, né? E me ajudou bastante também, né? Em vários momentos. Eu gosto muito, engraçado, né? Assim, eu gosto muito da Rainha Elizabeth, né, velho? Para mim, por incrível que pareça, né? Aquele seriado The Crown, né? Tem no Netflix também. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Pô, que mulher incrível aquela dali, viu, velho? Meu Deus do céu, eu fico assim, impressionado. Eu já assisti umas 3 vezes, repetidamente, as 3 temporadas que tem. E aquela mulher não me cansa de surpreender, né? Eu acho ela fantástica, né? A própria história da Luísa Helena Trajano também, né? Pô, o que ela tá fazendo agora, né? Essa campanha aí de abrir programa de trainees só para negros, né? E tá recebendo porrada de tudo quanto é lado. E hoje ela deu uma puta entrevista, tipo assim, porra, pode vir, a gente não vai desistir, velho. A gente vai fazer por convicção mesmo, né? E ela trazendo, porra, o último processo de trainee, a gente teve 2.000 trainees, dos quais apenas 10 foram pessoas negras, né? Então, assim, isso incomodou ela, isso incomodou a organização dela. Ela falou, pô, a gente precisa mudar por nós, por Magazine Luiza, né? Porque a gente acredita que diversidade, pô, traz lucro, porque diversidade, né, pô, impacta positivamente a organização. E tem vários estudos que comprovam isso, sabe? E ela fazendo isso assim, diferentemente desses que eu digo dos rebeldes sem causas e dos ativistas de Facebook, né, que só vai levantar a bandeira, mas não sai do sofá, né, não sai de trás da sua rede social, né? Ela não está pedindo para ninguém fazer, não. Ela não está dizendo assim, vocês deviam fazer, não sei o quê. Não, ela está fazendo, né, na empresa dela. Né? Então, assim, pô, deixa eu fazer, eu vou fazer.
Eu acho isso incrível, assim, eu acho isso arretado, né? Pô, isso é de uma inspiração enorme, o que ela está conseguindo fazer. Eu acho incrível, né? Então, assim, tem várias dessas pessoas, assim, que eu gosto de entender a história, de ler as biografias, né? De assistir os filmes e seriados também. Eu acho muito bacana. E só voltando àquilo que tu falou, Fabi, mais cedo, né? Porra, esse negócio, pisou da empresa para dentro, esqueça a sua vida pessoal. Pelo amor de Deus, quem disse que é possível fazer isso, velho? Quem disse? Não, é meio surreal, pô. Né? Pô, você teve uma discussão com teu marido dentro de casa, velho. Pô, tu vai chegar pro trabalho, tu vai conseguir se concentrar, tu vai conseguir produzir. Não vai. Né? Não dá para a gente subestimar, né? Ou fingir que uma coisa não tem nada a ver com outra, porque tem. Né? E se a gente não souber respeitar isso, né, a gente está perdendo muito tempo. Então, em vez de chegar e dizer assim, pô, daqui para dentro, esqueça seus problemas lá fora, chama a pessoa para conversar, pô, acolhe a pessoa, né? Traz para perto, conversa um pouquinho, pô, dá um colo, sabe? Pô, orienta, traz para junto, deixa respirar um pouquinho. Né? Isso faz uma diferença brutal, pô, porque a gente está falando de gente, né? A gente está falando de ser humano, a gente não dá para exigir da pessoa, ó, vai focar e produz e, né, e tua vida demolindo, explodindo lá fora. Pô. Eu acho isso muito surreal, né? Ok. Quem é agora? Bruno, é? Sim. Alfredo, eu acho que nós estamos quase chegando ao final, mas eu acho que dá tempo de fazer minha pergunta, né, Patrícia? Alfredo, na verdade, você acredita que o processo do empreendedorismo é uma forma de envelopar a autoconfiança e a autoestima da nossa população brasileira e é um caminho para o processo de desenvolvimento, é um caminho que faz esse resgate dessa autoconfiança, dessa autoestima, inclusive que nos diferencia de um país em desenvolvimento? Desenvolvido. Cara, Caiu aqui a minha conexão. Acabou caindo. mas você está aqui entre nós, novamente. Deu para entender a minha pergunta, Alfredo? Você chegou a escutar direitinho, né? Escutei. Ok. Escutei. Cara, eu acho que o povo brasileiro é empreendedor meio que por natureza, né? Porque, assim, a gente vive num país bagunçado pra caramba, né? Assim, acho que viver no Brasil por si só já é um ato empreendedor, sabe? Para lidar com o que a gente tem que lidar no dia a dia, para se virar do jeito que a gente tem que se virar, não é para amadores. É por isso que dizem, né? O Brasil não é para amadores, né? E não é mesmo para amadores. Né? E construir uma estima, né? Uma autoestima, vivendo num ambiente completamente hostil como o nosso, é mais difícil ainda, né? Principalmente para quem vai empreender de forma profissional mesmo, onde a sua estima ela é testada diariamente, né? Todo santo dia, é uma porrada atrás da outra, é uma lapada atrás da outra. Então, se você não tiver essa autoestima bem resolvida, é destruído. Pô, não é por coincidência ou por qualquer outro motivo que o que a gente está assistindo, principalmente no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Crises de depressão e ansiedade, né? Aumentos exponenciais no número de suicídio em jovens, né? Em jovens, sabe? Então, cada vez mais pessoas com transtornos bipolares e síndromes do pânico e coisas do tipo, gente tendo que tomar ansiolítico para poder dormir, isso não é normal, velho, né? Isso é um problema sistêmico mesmo, né? E o que a gente está assistindo são muitas das consequências, né? Da forma como a gente acabou se organizando enquanto sociedade, sabe? Isso é muito problemático mesmo. E eu acho que parte da saída disso, não estou dizendo que a saída é isso, mas eu acho que parte da saída disso está, sim, no empreendedorismo. Né? Porque é ali onde você canaliza a tua energia, né? É ali onde tu canaliza a tua ação. É onde tu pega toda aquela tua angústia, toda aquela tua incerteza, toda aquela tua ansiedade, tu canaliza para algo concreto que está alinhado com o que tu quer ver acontecer. Né? Então, eu acho que esse é um caminho, direcionar, canalizar
toda essa energia, toda essa ansiedade, né, toda essa angústia, toda essa incerteza para ação, né, para atitude no dia a dia, para resolução de problemas. Isso, né, por consequência, ajuda a construir a autoestima, né, das pessoas. E isso deixa as pessoas mais saudáveis, né, mais felizes, mais produtivas, né, e por aí vai. E eu acho que é por aí que a gente vai conseguir construir aí um caminho de desenvolvimento econômico e social, né, a nível nacional. Sem dúvida. Ok, Alfredo, estamos chegando ao final e eu queria te fazer uma última pergunta e deixar você aí com as considerações finais. Qual é o hub plural que você gosta mais? Pô, Patrícia, sacanagem, né? Eu também acho que essa pergunta foi sacanagem, Patrícia. Eu tenho o meu preferido. Eu tenho o meu preferido. 5 filhos para ele. Pois é, não dá. Patrícia, você é mãe, Patrícia? Eu sou. É filho único ou tem mais de um? Eu tenho 2. Tem 2. Qual que tu gosta mais, Patrícia? Ei, Rapaz, você tem 2 em Boa Viagem, não é? Tem 2 em Boa Viagem. 2 Boa Viagem, um nos Aflitos, um na Várzea e um no Recife Antigo. E o bacana... e Bairro do Recife são os mais novinhos, né? São os caçulinhas. Exatamente. Gêmeos. Saíram do forno agora, né? Então, são recém-chegados. O bacana é que todos eles têm suas características próprias, né? Então, eles são bem diferentes entre si, apesar de serem o mesmo negócio, né? A mesma empresa, etc. e tal, mas pô, a gente sempre pensa a cada espaço para refletir um pouco da singularidade, da particularidade do local que ele está inserido, né? Então, na Várzea, por exemplo, a gente tem um redário massa, né? No área externa, cheio de árvores sombreadas, um clima super agradável, um negócio... Pô, a gente trabalha escutando os passarinhos cantar, sabe? Assim, um negócio impressionante, super agradável, né? Aqui nos Aflitos a gente tem um rooftop maravilhoso aqui que fica no 8º andar de um prédio recém-construído também, né? Numa área externa bacana que a gente montou um pisozinho de grama, fez um telhado verde, né? Botou um jardim vertical, botou as mesinhas de área externa para o pessoal conviver, relaxar, trabalhar ao ar livre, né? Dar uma fugida do ambiente do escritório em si. Aí em Boa Viagem, onde vocês trabalham, né? A gente tem aquela recepção bem legal em formato de lounge, com um bar que fica ali, né? Para o pessoal tomar um drink, tomar uma cerveja, tomar um café, né? Dar uma relaxada ali nos sofás, dar uma convida ali naquela região central. Lá na outra unidade de Boa Viagem, a gente também tem um rooftop, né? Que fica lá no 7º andar. Porra, muito bacana também, com a graminha sintética, uma área de bar bem legal também, umas mesinhas de área externa. Lá no Recife Antigo, pô, a gente tem era um galpão de estacionamento abandonado, né, que a gente transformou completamente o imóvel numa unidade de hub plural, e a gente montou um mega lounge de entrada também, com várias artes feitas por artistas locais, né, trazendo elementos da nossa cultura local, né, como... eu fiquei impressionado, muita gente não sabia que o Zeppelin tinha passado aqui em Recife, né, durante a Segunda Guerra Mundial. A gente botou um Zeppelin bem grande lá para dizer, pô, tem história aqui, né, esse Zeppelin, tem história. Botou o Marco Zero, botou o Caranguejo de Manga, botou a bandeira de Pernambuco, botou pontes, né, sombrinha de frevo. Então a gente trouxe vários elementos da cultura local, fizemos uns painéis de arte. Então, assim, cada unidade ela tem alguma coisa de única, sabe? Alguma coisa diferente, assim. Isso que eu acho bacana, sabe? Elas são... Vai ter um bocado de gente querendo trabalhar no carnaval. Vai ser... Alfredo, a gente está chegando ao fim, tá? Queremos agradecer a sua presença. Deixo você aí com as considerações finais, tá? E espero em breve a gente poder retornar para falar de novidades aí do mercado de trabalho, coworking, das inovações que estão sempre chegando, né? Maravilha, Patrícia. Poxa, consideração final é só agradecer, né? Agradecer a você, agradecer ao Bruno, agradecer a Fabi aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, agradecer quem participou aqui ao vivo junto com a gente. Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma, espero que tenha sido proveitoso, prazeroso, espero que tenha valido o tempo aí de quem nos assistiu. E, pô, para mim vai ser um prazer recebê-los em qualquer unidade do Hub Plural. Estou, como eu falei, compartilhando diariamente conteúdo lá no meu Instagram, né, no @alfredo_jr, no meu LinkedIn também. Então,
Vai ser um prazer conviver e compartilhar com você, gente. Muitíssimo obrigado. Valeu. Obrigado. Patrícia, só para lembrar, não esqueça, Alfredo, o episódio de hoje vai ficar hospedado lá no YouTube, no nosso canal, e a gente vai poder compartilhar com umas pessoas que não puderam assistir. A grande audiência vem depois, em função de hoje tem tantos eventos, né, espalhados no mundo digital, mas a gente agradece novamente a tua participação e não esqueçam que em breve temos novidades, né, Patrícia e Fabiana? Nós temos muitas novidades aí na segunda temporada do nosso programa, inclusive aí com novidades bem interessantes e eu acredito que vai agradar a todos vocês. Com certeza. E eu também agradecer ao Alfredo e dizer parabéns, né, pela essa visão empreendedora que você tem, que eu acho que é uma visão realmente, né, não é nem de futuro, de presente, né, e eu espero que incentive e que inspire muitos empreendedores, né, que querem ser o que já são e que estão no mercado. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tá Obrigada, bem. Alfredo. Foi massa. É o nosso... Valeu, Tom. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.